Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está a Camila, e a aula de matemática de hoje, do 9º ano do ensino fundamental, é sobre teoremas de proporcionalidade. Vamos relembrar um pouco do teorema de Tales. Tales calculou a altura da pirâmide de Quéops. Então, como que eu posso calcular, por exemplo, a altura de um prédio usando a mesma relação de proporção que Tales descobriu? Eu tenho aqui a sombra do prédio, que é 30 metros, no mesmo instante que está projetando a sombra desse poste de 5 metros. Então, se eu dividir a sombra do prédio, que é de 30 metros, pela sombra do poste, que é de 5 metros, eu tenho uma relação, né, que é igual à altura que eu quero descobrir do prédio, que eu estou chamando de x, dividido pela altura do poste, que é 18 metros. Então, como que eu posso descobrir esse x? A própria relação de 30 para 5 é 30 dividido por 5, eu tenho uma razão. Quanto que é 30 dividido por 5? Então, eu tenho uma razão que é igual a 6. Eu posso simplificar essa fração para facilitar meu cálculo e fazer a relação substituindo essa divisão dessa fração, que é a razão 6, igual à altura do prédio, que eu quero descobrir, dividido por 18. Bom, então como que eu posso achar esse x agora? Eu vou descobrir o x passando para cá o 6, multiplicando por 18. Então, eu tenho 6 vezes 18 dá 108 metros. Então, eu consegui descobrir a altura de um prédio, né, que é bastante, né, de 180 metros, né, a altura muito alta, né, muito grande. E se a gente for observar a relação, eu tenho 30 dividido por 5, igual eu já descobri que a razão é 6, né? Eu tenho a mesma razão. Se eu dividir 108 por 18, também eu descubro que a razão é 6. Então, o teorema de Tales é muito utilizado e nós vamos ver várias relações de proporção hoje. Relembrando esse teorema, ele fala que um feixe de retas paralelas, então nós temos aqui 3 retas paralelas, cortadas por retas transversais, então nós temos aqui 2 retas transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então eu tenho que a medida de AB dividido pela medida de BC é igual à medida de A', B', dividido por B', C'. E aí eu posso aplicar em várias situações. Por exemplo, um terreno foi dividido em 2 lotes menores. Então, aqui eu tenho o terreno e tenho o lote 1 e o lote 2. Aqui eu tenho a medida deste segmento, que é de 12 metros. Aqui eu tenho a medida que é 15. Então, se eu aplicar o teorema de Tales, eu tenho que 12 dividido por 15 é igual a 36 dividido pelo x que eu quero descobrir. Como que eu vou achar esse x? Eu posso multiplicar 12 vezes x, que vai dar 12x, igual a 15 vezes 36,
15 vezes 36 é igual a 540. Então, eu tenho que 12x é igual a 540. Então, eu vou passar o 12 para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 540 dividido por 12. Descobri o valor de x. Ou seja, este lado aqui do lote 2 mede 45 metros. Vamos verificar a razão entre esses dois segmentos. 12 dividido por 15 é igual a 36 dividido por 45? Então, a gente pode observar que se eu simplificar essa fração, né, chegar nessa fração aqui irredutível, a mesma coisa, eu simplificando esta, eu chego em 4/5. Então, a razão entre esses dois segmentos, né, é 4/5. Bom, então, no exercício do PET 2 da semana 1, tinha esse exercício pedindo para calcular quanto que vale x, y e z. E foi dado este lado, que é 4, 6 e 8. Então, se a gente somar este lado aqui, 4 mais 6 mais 8 dá 18 centímetros. Como que eu posso descobrir x, y e z? Eu tenho que ter mais essa informação, que vocês não podem esquecer, que x mais y mais z mede quanto? 54 centímetros. Então, se eu for olhar qual que é a razão desse segmento todo dividido, né? Esse segmento 54 dividido por 18, a razão é 3. A mesma comparação, então, eu posso fazer que isso, que é x, que eu quero descobrir, dividido por este, que é 4, vai ser igual a 3. Como que eu acho o x, então? Eu vou passar, o x vai ser igual a 4 vezes 3, que dá 12 centímetros. Como que eu posso descobrir o y? Eu tenho que y dividido por 6 é igual a 3, a mesma razão. E aí, eu tenho que o y vai ser igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. Bom, como que eu vou descobrir o z? Eu vou pegar a mesma relação, z dividido por 8 é igual à mesma razão, 3. E aí, eu vou ter que z é igual a 8 vezes 3, que é igual a 24 centímetros. Então, vamos só verificar, né, a solução. 12 mais 18 mais 24 dá 54. Então, até agora está tudo certo. Se eu dividir 12 por 4, eu tenho 3. Se eu dividir 18 por 6, também eu vou encontrar a mesma razão, 3. E se eu dividir 24 por 8, também eu vou encontrar a mesma razão, que é 3. Bom, então, proporcionalidade, a gente tem várias formas, inclusive no triângulo. Tem um exercício do PET da semana 2 que pede para você observar esses triângulos. Existe uma relação entre esses triângulos. Vamos observar, eu coloquei assim, ó, na sequência, justamente para facilitar o que a gente tem de proporcional. Então, nós temos aqui, olha, uma reta que é perpendicular a esta, que forma um ângulo de 90 graus, e esta reta é paralela, então nós temos 3 paralelas, esse lado, que é o cateto menor de cada um desses triângulos. E nós temos o lado maior do triângulo, que é a hipotenusa, também cortando esta reta perpendicular, formando aqui, então, uma proporcionalidade
que a gente pode aplicar. Por exemplo, perguntou qual a razão entre a medida da hipotenusa e a medida do cateto menor. Então, se eu pegar 3, que é a medida da hipotenusa, e dividir por 1,5, eu tenho 2. A mesma razão eu vou encontrar aqui. Hipotenusa 4, dividido pelo cateto menor 2, também vou encontrar, né, 2. A mesma razão eu vou encontrar aqui, porque são retas paralelas e formam segmentos, né, proporcionais. Então, se eu pegar esta medida da hipotenusa, que é 6, e dividir por 3, que é esse cateto menor, eu tenho 2 também, que é a mesma razão. Então, eu tenho aqui, né, uma proporção de segmentos, né, com a razão 2. Agora, observem também que eu tenho ângulos, né, de mesma medida. Aqui eu formei o ângulo de 60, 60. Aqui eu tenho um ângulo de 90, 90, 90. Então, cada um desses triângulos são triângulos retângulos. Então, ele também tem esse ângulo proporcional. E, além desse, tem esses dois, para traçar os segmentos paralelos que nós traçamos. Bom, outra coisa que a gente vai relembrar, e que tem aí no PET 2 da semana 2, é qual a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos observar este triângulo, ou este. A gente tem que 90 mais 60 mais 30 é igual a quanto? 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Bom, outro exercício que a gente encontra no PET 2 da semana 2. Vocês podem observar que aqui nós temos triângulos, esse azulzinho é o colorido de vermelho, e aí nós temos segmentos também que podem ter relação de proporção. Como descobrir o valor do x? Eu tenho que 6 dividido por x vai ser igual a 4 dividido por 10. Então, como que eu acho esse x? Eu multiplico 4 vezes x, é igual a 6 vezes 10, que é igual a 60, e x vai ser igual a 60 dividido por 4, passei o 4 dividindo, então x é igual a 15. Na mesma unidade, então x vai ser igual a 15 centímetros. Se aqui é 15, vamos ver então qual que é a razão. 6 dividido por 15 é 2/5. A mesma razão vou ter que encontrar aqui. 4 dividido por 10 também é 2/5. Então, estou vendo, conferindo que existe uma razão de proporção entre esses segmentos. Como que eu vou achar o y? Substituindo aqui o x pelo 15 centímetros que eu já encontrei, eu posso determinar a proporção entre esses outros segmentos. Por exemplo, né, 15 dividido por 9 vai ser igual a 10 dividido por y. Então, eu tenho 15 vezes y, que é igual a 9 vezes 10, que é 90, passando 15 dividindo, vai ficar 90 dividido por 15, que dá 6. Então, eu descobri que aqui vale 6 centímetros. Vamos conferir a razão. 15 dividido por 9 é igual a 5/3. A mesma razão tem que dar aqui 10 dividido por 6, que eu encontrei y igual a 6, tem que ser igual à mesma razão e dá 5/3. Então, nós podemos conferir aí tudo que nós já relatamos. Além disso, tem um outro exercício que pede para calcular o perímetro de um triângulo. Bom,
o perímetro de um triângulo, por exemplo, esse triângulo ABC, é a soma de todos os lados desse triângulo. Mas acontece que foi dado só esse lado. Então, esse lado vale 54 centímetros. Como que eu vou somar os lados e calcular o perímetro? Eu vou ter que achar a razão de proporção entre esses segmentos, dividido por esta reta, semirreta DE, que é paralela a esta, então eu posso aplicar o teorema de Tales. Se eu pegar este segmento, 4x, e dividir por 2x, eu vou ter a mesma razão aqui. E podemos já descobrir a razão. Por quê? 4x dividido por 2x, some o x e fica 4 dividido por 2, 1. 2, né? 2 vezes 1, que o x vai ficar 1. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui, ó, já me mostra que a razão é 2. E aí, como que eu posso descobrir, então, o x? Se eu descobrir a razão, que é 2, 4x dividido por 2x é igual a 2, eu tenho a razão 2, eu posso substituir aqui desse lado que 2x mais 10, esse segmento dividido por esse segmento, vai ser também de mesma razão, que é 2. Por quê? Porque essas retas, semirretas, são paralelas. E aí, como que eu posso multiplicar? Eu tenho 2 vezes 2x menos 4. Cuidado na multiplicação, porque eu tenho que multiplicar o 2 vezes o 2x, que vai dar o 4x, e o menos 4 vezes 2, que dá o menos 8. Então, eu tenho que 4x menos 8 é igual a 2x mais 10. Passando o 2x para cá, vai ficar negativo. Então, eu tenho 4x menos 2x é igual a 2x e 10, passando o 8 para cá, ficou mais 8, dá 18. Quanto que vale esse x, então? 18 dividido por 2. Então, agora que eu descobri o valor de x, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, se eu substituir aqui, onde que tem o x, eu vou colocar o valor que eu descobri, que é 9. 4 vezes 9, então, dá 36. 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes 9, 18 menos 4 dá 14 e aqui dá 28. Então, eu descobri todos os lados. Somando 36 mais 18, mais 54, mais 14, mais 28, eu tenho o perímetro, 150 centímetros. Vamos conferir mesmo? Se eu pegar 36 dividido por 18, eu tenho a razão 2. Se eu pegar 28 dividido por 14, também eu tenho a razão 2. Então, o teorema de Tales, teoremas de proporcionalidade, pode ser aplicado também em triângulos, igual nós vimos, e com vários tipos de soluções para a gente encontrar perímetro e outros exercícios que tem aí no PET 2 de vocês. Então, o PET 2 da semana 2, né? Se você tiver alguma dúvida dos exercícios, podem depois acessar, né, e rever a aula de hoje. E muito obrigada pela aula.